14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acessos, materialidades. Literatura, acessos, materialidades. Olá! Este podcast foi criado para refletirmos juntos sobre o tema Textos Multimodais Digitais, encontro com literaturas digitais digitalizadas no ensino emergencial, na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Meu nome é Juliana Glória e, juntamente com a professora Gisene Alecrim, vamos fazer um relato de experiência que vivemos a partir de um curso online sobre o uso das tecnologias digitais na educação que oferecemos para professores e professoras do Brasil inteiro, em pleno ensino emergencial, que se instalou por conta da pandemia. Nosso podcast será desenvolvido em 3 momentos, ou seja, um momento em que eu e a professora Gisene apresentaremos o tema a ser refletido de uma forma mais ampla. Depois, no segundo momento, nós faremos alguns relatos de práticas literárias desenvolvidas por professoras da educação infantil e do ciclo de alfabetização em plena pandemia, né? E, por fim, nós vamos fechar com uma palavra final sobre o tema tratado neste podcast. Primeiro momento, abertura do nosso tema a ser refletido. Olá, meu nome é Gisene e vim contextualizar um pouquinho do nosso trabalho. A sociedade contemporânea, a gente sabe que ela vive envolta a uma rede de textos constituídos e produzidos através de diversos suportes, de recursos. Isso envolve práticas diferenciadas de experimentação dos materiais, envolvendo a linguagem oral e também a linguagem escrita. Se os estudos científicos lá na década de 90 estudaram e tentaram compreender o fenômeno do letramento, que adiante evoluiu para letramentos, e mais recentemente o grupo de Nova Londres ele cunhou outro termo, que é o de multiletramento. Então a gente tem essa evolução aí, com o propósito de chamar a atenção não apenas para o volume específico das práticas letradas com as quais a sociedade se envolve, mas também de reforçar que cada vez mais a população vive em contextos de leitura e produção textual multissemióticos, que exploram simultaneamente os áudios, vídeos, imagens, diversos gestos também e comportamentos. As produções culturais letradas em circulação hoje têm avançado e procurado alterações das características dos textos, provocado alterações, na verdade, nas características dos textos que experimentamos nas nossas práticas de leitura e de escrita. Dentre essas práticas, encontram-se os textos literários, que é o nosso foco de hoje. Especificamente, em relação à leitura escrita do texto literário, encontramos sensos de nós mesmos e da comunidade a qual pertencemos. A literatura, ela nos diz o que somos e nos incentiva a desejar, a expressar o mundo por nós mesmos. Agora, na pandemia, professores da educação infantil e anos iniciais tiveram de repensar suas sequências didáticas, o que inclui as sequências com gêneros textuais literários digitais e digitalizados. Nosso propósito aqui é apresentar e refletir sobre como alguns professores de escola pública, nesse instante de ensino emergencial, explorou a literatura com seus alunos através do suporte digital e o quanto isso ampliou significativamente o repertório literário a ser explorado em contexto escolar.
Segundo momento, relatos e análise de práticas literárias no ensino emergencial. Em nosso curso online sobre tecnologias digitais na educação, buscamos dar embasamento teórico aos professores e professoras para que possam desenvolver práticas escolares significativas através de suportes, ferramentas e textos digitais. A proposta não é pensar o uso da ferramenta digital por si só, mas os contextos de uso dos recursos digitais e seus textos. O primeiro relato é de uma professora cursista que, ao aprofundar sobre o conceito de cultura digital em nosso curso, propôs um novo formato para sua prática de contação de histórias com sua turma de alunos. Para tanto, ela digitalizou uma obra literária usando PowerPoint, gravou sua voz e depois converteu o arquivo em formato de vídeo. Depois, a professora enviou pelo grupo de WhatsApp da turma e, a partir dessa contação, vieram outras histórias, sempre com o propósito de sensibilizar a criança para ouvir a literatura e inspirar novas histórias. A professora do segmento de educação infantil, que nós conhecemos agora no nosso curso online, oferecido em plena pandemia, né? A partir dos conhecimentos que nós desenvolvemos sobre a cultura digital, ela desenvolveu um projeto muito interessante, um projeto de leitura literária, usando vários recursos e mídias digitais. O título do projeto foi Projeto Família Leitora. E com esse projeto a professora ela objetivou trabalhar com a sua turminha de 4 aninhos o interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias, né, literárias. Para tanto, ela construiu uma materialidade que envolveu as crianças em uma aventura pelo texto literário muito estimulante, né? Nós vamos relatar aqui apenas 2 materiais produzidos pela professora que nós entendemos ser bem pertinentes, né? Ela usou o aplicativo TikTok para apresentar ou elaborar recadinhos para os alunos, para as crianças, né? Sobre as literaturas a serem lidas, né, durante a semana. E ela enviava essas mensagens de TikTok pelo WhatsApp, que é o WhatsApp da turma, que foi feito exatamente, né, para que o professor tivesse contato com esse aluno, né? E nós entendemos que as crianças elas se divertiam, né, com a forma animada como a professora apresentava os livros literários, né, ou as leituras a serem feitas, né, dos livros literários, usando o TikTok, né? A incorporação dessa ideia proposta pela professora, né? A incorporação disso à sua prática educativa, né? Torna ainda mais contemporânea, né, essa forma de lidar com a literatura, né? Transforma, né, essa literatura e a forma de comunicar, né, as leituras a serem feitas. Ela também usou slides com vídeos do aplicativo. Ela usou o canva.com para fazer slides com vídeos, digitalizando literaturas, né, obras literárias, que os alunos enviavam, né, os links pelo WhatsApp também. Os alunos eles tinham que clicar, né, e acompanhar, né, a leitura, que a professora ela se apresentava como ledora, né, do texto para criança, e ela usou muitos GIFs,
né, e recursos de animação, tornando o vídeo, né, bem sugestivo e interessante para a criança, uma nova proposta, né, de apresentar a literatura, né, como uma prática escolar. Considerações finais. O que aprendemos com esses relatos? Enfim, todas essas alterações no texto literário que se apresenta na tela que brilha, que exige incorporação de novos gestos, comportamentos e traz uma nova estética a esse texto, nos faz pensar que a leitura cada vez mais se torna complexa, exigindo que a escola se atente a isso, garantindo ao leitor que se forma no espaço escolar a oportunidade de conhecer e reconhecer estes outros formatos que a literatura pode alcançar através das tecnologias digitais.